boa noite, né, a todos e todas. Hoje é um webinário especial, porque, entre outras possibilidades, vamos aproveitar para celebrar, né, uma data especial, que são 4 décadas de resiliência, né? Assim, atravessando por vários planos econômicos, formas de governo, etc., né? E agora, mais recentemente, os aprendizados da pandemia. Então, a debatedora, né, do dia de hoje, que é a Márcia Vasconcelos. A Márcia tem uma longa história de trabalho, né, na instituição, na Clínica Pomar, durante 21 anos e dezenas de turmas, né? Ela trabalhou a questão da metodologia de pesquisa, né? Então fez aí uma semeadura assim, bastante interessante e bastante potente. A Márcia, ela é formada em letras, né? E ela tem especialização em psicologia junguiana, é formada em arte-terapia também, pela Clínica Pomar. Ela tem doutorado, né, em psicologia social pela UK, né, da Argentina. E, durante um bom tempo, essas muitas turmas, ela foi professora da pós-graduação de arte-terapia e também depois da pós de envelhecimento. Ela é facilitadora de soul collage e ela também facilita grupos arte-terapêuticos para pessoas que cuidadores, que precisam muito ser cuidados. Então, é uma vertente de trabalho assim, muito interessante. Aí eu quero apresentar o Marco Antônio Carvalho Santos. Marco Antônio é musicoterapeuta, é arte-terapeuta, é mestre e doutor em educação, é pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim da Fundação Oswaldo Cruz, é professor do mestrado profissional da Fiocruz também, e é membro da UBAN, né, que é a União Brasileira de Musicoterapeutas. E aí a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar, né, a transmissão aberta, que tem um detalhe muito interessante do currículo dele, né, que ele é amigo de 30 anos, ele é um bom amigo de 30 anos. Eu acho que a coisa mais incrível que tem no currículo dele é como uma pessoa consegue ficar um bom amigo durante 30 anos. De verdade, é maravilhoso. Assim, é um dado curricular muito importante. E aí eu vou apresentar o Paulo Antunes. O Paulo Antunes é arte-terapeuta, né, há 20 anos, tem especialização em dependência química e outras compulsões, é conselheiro de dependência química, é ator, né, de peças que versam algumas sobre isso, né, sobre a questão da dependência química. Ele tem um ateliê em Niterói que chama Ateliê do Self. Ele é formado em comunicação social, tem um livro, Não Tem Problema com Droga, e Paulo Antunes é vice-presidente da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, né? Um parceiro aí dessa empreitada, né? do campo de trabalho, agora também no âmbito nacional, dentro do Conselho Paritário da UBAT, e também parceiro aí de umas viagens, né? Assim, que eu acho que é uma história interessante também, né? Assim, aquela pessoa que tem uma vitalidade, a gente diz assim, e aí, vai ter um congresso lá na Hungria, vamos? Vamos! Já é, tá? Já é. E aí vai. Vou passar para a Márcia terminar as apresentações, né? Ok, Ângela. Então, eu começo.
apresentando Ângela Filippini, né, a nossa anfitriã, que é arte-terapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arte-Terapia, presidente da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mestre em Criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em Ecologia Social pelo EICOS, UFRJ. Dando continuidade às apresentações, eu apresento Inês Marçal, doutora em Arte e Educação pela Universidade de Barcelona, com especialização em compreensão emocional e gestão da atenção. Arte-terapeuta pela Clínica Pomar, e aqui eu vou abrir um parênteses para dizer que estudamos juntas, somos colegas, nos formamos em 1996, né, Inês? Professora e artista plástica pela Escola Guinari, em Belo Horizonte. Membro fundadora do Projeto Terra, Minas Gerais, e na Espanha é membro da equipe do Centro de Terapias Espaiober e do coletivo Desdelcos. Professora do Master de Mindfulness e Meditação e colaboradora do projeto Educação para uma Atenção Eficiente. Ela reside em Barcelona já há muitos anos e se dedica à investigação, formação e assessoria no contexto educativo, além do atendimento individual, como arte-terapeuta. E, para encerrar as apresentações, eu apresento Márcia Regina Souza Costa, graduada em Filosofia, fez pós-graduação em arte-terapia na Clínica Pomar, e aqui também abro um parênteses para dizer que foi uma aluna muito querida e me orientanda, né? Então é um prazer muito grande estar com você aqui hoje. Pós-graduada também em Psicologia Junguiana e docente da disciplina Ateliê Arte Terapêutico no curso Formação e Pós-Graduação em Arte Terapia da Clínica Pomar, e também docente das disciplinas de oficinas criativas da pós-graduação em Envelhecimento, Subjetividade e Arte. Ela também faz atendimento clínico e, atualmente, trabalha com curadoria em artes visuais, né? Chegamos à curadoria. Então eu quero, antes de começar, agradecer a Ângela esse convite, muito carinhoso e muito especial de estar aqui como batedora num dia tão importante e tão especial para a Clínica Pomar e para todos nós que estamos aqui, com toda certeza. Então, a primeira pergunta, que é geral para todos, você considera que a arte-terapia, através de suas estratégias expressivas e processo criativo, facilita e fortalece a resiliência? Então, eu vou passar a primeira pergunta para o Marco Antônio. Bom, boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo o convite. É um prazer estar falando aqui com o pessoal da Pomar, da Ângela e tal. Eu agradeço os elogios que a Ângela fez, a apresentação é muito generosa da Ângela, e queria parabenizar os 40 anos de funcionamento da clínica, que é um exemplo clássico de resiliência, porque tem que ser teimoso para você manter o rumo depois de tanto tempo na mesma direção. Então, eu queria começar parabenizando isso. A clínica, a Ângela e a equipe atual da clínica e tal. Para mim foi um prazer muito grande, trabalhei na clínica durante, eu acho que 13 anos, uma coisa assim. Sou ruim de data, sempre fui ruim de data, mas fiquei muito tempo lá e aprendi muito. Fiz minha formação, inclusive, na clínica, depois fui convidado a participar da equipe de docente, o pessoal que fazia o curso, trabalhando basicamente no ateliê, na parte exatamente de produção plástica. Bom, a pergunta é uma pergunta assim, engraçada, porque é claro que a gente acha isso, né? Lógico, a gente trabalha nisso exatamente porque a gente acredita nessa possibilidade. Então, o que eu queria sinalizar é que a gente hoje está vivendo num período, numa época, que tudo rema contra, né?
A gente vive num país que defende, que tem uma parte enorme da população que defende a democracia com golpe, que defende a liberdade cerceando a liberdade dos outros, né? Que impede uma criança de ser operada com risco de ficar cega porque não pode deixar passar, né? É uma coisa assim estranha, né? Então a gente vive num período assim em que a situação do país e a situação das pessoas deixa assim a gente muito em suspenso, né? Sobre o que futuro que a gente está construindo, para onde vai uma sociedade assim. E aí eu acho que a questão da resiliência, por exemplo, ela se coloca muito em termos do seguinte, quer dizer, uma resiliência se constrói na medida em que a vida tem sentido, né? O elemento fundamental para a construção de uma personalidade, de uma atividade, de uma vida, de uma existência, é exatamente o sentido que se dá a ela, né? E é nesse sentido que a capacidade de resistir à frustração e ao estresse, que é o que caracteriza a resiliência, é decorrência, em boa parte disso, de uma personalidade bem formada e, de um outro lado, da capacidade de conferir sentido à sua existência e à sua produção. E nessa direção é que eu acho que a arte-terapia tem uma contribuição especial, né? Especial como? Porque na arte-terapia a gente está trabalhando, ao mesmo tempo, com a mobilização do potencial racional e a sensibilidade. A gente evita essas dissociações, né? Você articula a habilidade com o sentido, você articula a racionalidade com a sensibilidade, quer dizer, você junta sentimento e razão, que é a grande ruptura que a gente vê hoje funcionando, né? Pessoas que não conseguem articular mais essas coisas, quer dizer, que o sentimento não articula mais com o pensamento, né? Então, eu acho que a capacidade da arte-terapia, em grande parte, está ligada a esse potencial que a própria linguagem artística propicia. Quer dizer, para você produzir expressão, para você produzir arte, você não funciona só com um lado seu. A personalidade ela tem que funcionar toda integrada nesse processo. É o que você conhece, o que você se tornou, as habilidades que você desenvolveu, a sua capacidade de se relacionar com as coisas e com os outros. Quer dizer, está tudo muito articulado nesse processo da arte-terapia. Então, eu acho que se a gente fosse responder essa pergunta, eu diria que a arte-terapia certamente contribui muito nessa direção, porque ela articula todos os níveis de funcionamento de uma pessoa. Ela possibilita uma integralidade que outras alternativas nem sempre conseguem, né? Às vezes a gente atua muito no corporal, a gente às vezes atua muito na capacidade de formulação. A arte-terapia junta essas coisas todas. Você tem que formular, você tem que fazer, você tem que se posicionar. Então, eu acho que, nesse sentido, é uma contribuição forte. Tá bom, Marcos, muito obrigada pela sua contribuição. E eu vou passar agora, então, para a Inês, né? Não sei se você quer que eu repita a pergunta. Não, tá. Na sua opinião, né, como é que a arte-terapia, através de suas estratégias expressivas e processos criativos, facilita e fortalece a resiliência? Você concorda com isso? Na verdade, não há dúvidas, não? E como o Marco Antônio já colocou aqui antes, o agradecimento, a gente vai reiterando o agradecimento de estar aqui nesse momento tão especial hoje, comemorando esse marco da Pomar, que na verdade não é só desde o contexto Brasil, senão em outros lugares também, porque a Pomar foi a primeira a fazer um encontro de arte-terapia em Barcelona. E isso também é um marco histórico, e para mim é uma alegria, estando aqui hoje em Barcelona, e seguindo esse vínculo também de grande amizade, de grande aprendizagem com você, Ângela, e com você, Márcia, que foi uma super companheira de formação. E é interessante, né, que a gente reencontra, né, nessas voltas da vida, em contextos diferentes,
ainda mais agora com essa possibilidade de estar juntos, apesar de milhas de quilômetros. E isso é fantástico, né? Então, voltando à pergunta, para mim não tem dúvidas, e seguindo o hilo, né, que a gente vai construindo hoje, uma das coisas que eu encontro fantásticas é a questão da simetria, né? Que a arte-terapia trabalha em todos os contextos. Ou seja, enquanto se trabalha externamente, também se está trabalhando internamente. E isto, para a resiliência, cria um contexto tão fabuloso, porque é um momento de trabalhar questões que podem ser tão complicadas como um trauma, como realmente sair, né, do fundo do poço e poder trabalhar de uma maneira sensível, como comentou Marco Antônio, e, ao mesmo tempo, oferecendo um espaço de compreensão. Isso eu não sei se existe uma outra tipo de terapia que tem esta magia, não a mágia, de trabalhar nesse sentido, né? Que é a criatividade, que é uma habilidade natural que todos temos, e nesse momento de resiliência é o que mais se necessita, ou seja, reinventar-se, retirar do nada ou do lixo e transformar como uma possibilidade de, sobretudo, de esperança. E isso a arte-terapia faz de uma maneira maravilhosa, sem nenhuma dúvida. E, por outro lado, não é só a nível teórico, senão também na prática, que todos temos experiência em diversos contextos, não? E principalmente agora, no contexto que estamos vivendo, que parece que o mundo está ao revés, a cabeça para baixo, e que se necessita buscar outras alternativas, outras formas para poder se reinventar. E se reinventar, inclusive, com muita alegria, e a arte-terapia, como ela aborda diversos contextos expressivos, então, com um sorriso, com a música, com o corpo, com a alma, com o gesto, com a escrita, ou seja, com infinitas possibilidades. Então, realmente não tem dúvidas. Obrigada, Inês. Realmente a arte-terapia tem essa magia, né? E para continuar falando dessa magia, eu vou convidar o Paulo Antunes para trazer a sua opinião a respeito, né, da arte-terapia nesse processo de resiliência. Cadê Paulo? Estou aqui. Oi, lá. Olá. Boa noite a todas, todos. Poucos todos, né? Muitas todas. E bom estar aqui com vocês, Ângela. Obrigado por existir na minha vida. O Marco existido, existe até hoje. Isso aí é um ato de coragem. Ser terapeuta é um ato de coragem, né? Assim, a pergunta que me chegou foi estruturada dessa forma. Você considera que a arte-terapia, através de suas estratégias expressivas e processo criativo, facilita e fortalece a resiliência, não é isso? Isso. Na íntegra. Então, tá. Aí eu fui dar uma olhada, né, nas coisas. E, assim, de uma forma geral, todo mundo que está no processo terapêutico, está em terapia, está buscando a resiliência, né? Qualquer tipo de terapia. Acontece que a arte-terapia, por ser junguiana, e ele aponta para a individuação, aí o buraco é mais embaixo. E começa a ficar o assunto começa a ficar mais quente, né? Sabe aquela brincadeira, está quente, está frio? Vai ficando mais quente. E aí eu fui buscar, assim, no dicionário, né, o que é resiliência. E me vieram, assim, 3 definições. Uma é física, né, que é o corpo que apresenta e volta ao normal, né? Ele vai de uma forma, ele é deformado e volta ao normal, tipo um elástico.
A outra, a capacidade de recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte. Opa, má sorte está esquentando. Ou às mudanças. E a terceira, que na prática quer dizer que, diante de adversidades, a pessoa utiliza a sua força interior para se recuperar. Então, isso aí se aproxima mais ainda da terapêutica, né? E aí, eu estou me lembrando assim, aí a arte-terapia me proporcionou a resiliência só em eu começar a ser arte-terapeuta. Mas depois eu vou falar disso na outra parte. Mas aí vem a coisa me remete a coisa do herói, parte da jornada do herói. E o Campbell, ele, que é um cara que eu sigo, né, quando fala essas coisas de herói, de mitologia, fortemente, ele vem com a ideia de que o herói é um homem ou uma mulher qualquer que conseguiu vencer as suas limitações pessoais, históricas pessoais, e avançou e alcançou formas normalmente válidas, formas humanas. Então, legal. Então, o herói é humano. Então, eu estou no caminho da terapia, né? Mas aí eu resolvi pegar as duas coisas principais da pergunta. O processo criativo, que como fala, né? E a estratégia expressiva. Uma estratégia expressiva, por exemplo, é a democratização. Mas não só de pessoas, etnias, espécies e tipos, não. O próprio ato, o fazer, tem que ser democratizado. E isso a arte-terapia dá banho, porque as várias expressões de arte, por exemplo, o próprio teatro, Ângelo, né, sabe? Depois que eu e Gitma chegamos no cenário, o teatro veio com muito mais força. Então, eu sou uma resiliência dentro desse universo. Então, são as várias expressões, a exploração de expressões através dos próprios materiais, desde os recicláveis, como falaram aqui, até a sétima arte, passando por essa coisa atual de YouTube, né? Essa nova esfera que a gente tem. E a psicologia analítica, quem conhece a história do Jung sabe que ele foi... ele serviu à segregação, né? Não como segregador, mas como segregado. Ele foi altamente excluído. E depois da Segunda Guerra Mundial, depois que o mundo viu que a ideia dele era metafísica, chama aquele cara lá, o maluco lá estava fazendo mandala, né, na beira do lago e tal. Então, ele também era. E sem dizer a Anísio da Silveira. Imagina essa mulher, em 1950, num universo masculino, com ideias totalmente vanguardistas, assim. Então, nessa parte, assim, teria muito mais coisa, mas nessa estratégia expressiva, eu já trago esses pontos. Agora, no processo criativo, assim, o processo criativo é a própria resiliência. Você vê numa ditadura militar, por exemplo, se não fossem os artistas, né, os poetas, os músicos, driblarem, né? Os artistas plásticos, como a própria Tarsila do Amaral, o Hélio Oiticido. Então, toda essa galera que veio trazendo uma outra perspectiva para enfrentar aquela forma deformada que estavam tentando impor. Então, isso tudo faz parte da arte-terapia e também, lógico, da arte, né? E, assim, tem uma coisa que eu gosto muito de botar no teatro institucional. O teatro institucional é uma companhia de 22 anos, né? Assim, que nós temos uma máxima assim, contra a compulsão, criação. Então, a criação é a melhor forma da gente trabalhar a resiliência, né? Como eu trabalho muito com os 12 passos, que os 12 passos são do AA e do NA, no NA tem um prospecto que fala de ação criativa, olha só. Ele diz só um pouquinho, ele fala assim que, já que não sabemos definir precisamente o que é adicção, o que é compulsão, que varia de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, se formos ver o que não é adicção, talvez o que ela nos surja com mais clareza. Olha que legal. Aí ele fala assim, então, o que não é adicção? Liberdade não é adicção, boa vontade, e fala assim, ação criativa não é adicção. Então, a criatividade, concordo absolutamente com essa frase que foi construída aí pelo grupo, aí pela equipe aí da Pomar, e assino embaixo. Eu fico por aqui nesse pedaço.
Obrigada, Paulo. Cravado o seu tempo. Então, Márcia, para dar continuidade, né, a esse processo criativo, a essa resiliência, eu convido a Márcia Regina Souza Costa. Gente, boa noite. É assim, uma honra, um prazer, é uma satisfação poder participar dessa comemoração. Muito emocionada, eu falo aqui que eu tenho uma satisfação tão grande de ter entrado um dia na Pomar e Ângela aberto a porta para mim. E eu acho que, assim, falar um pouco de resiliência, eu acho que eu vou falar um pouco de como a gente chega na Pomar, como a gente descobre coisas e a gente vai, junto com a nossa própria descoberta em si mesmo, a gente depois vai espalhando isso como semente para os outros, né? Eu acho que isso, assim, eu acho que, na maioria das vezes, eu acho que é o que acontece, que a gente fica tão encantado com essa descoberta que a gente quer divulgar para as outras pessoas também e quer fazer com que as pessoas experimentem isso. Então, eu agradeço assim, muito ter um dia batido naquela porta, tocar aquela campainha, com aquele mosaico que tem lá na porta da Pomar, e a porta abriu. O Marco Antônio, o Marquito, ele falou um pouco da busca de sentido, né? Eu acho que acho que todos nós buscamos um sentido na vida. E quando a gente começa... E é encantador trabalhar com a arte-terapia, porque é exatamente isso, a gente, através da materialidade, né, das tintas, dos pincéis, dos lápis, da modelagem, a gente vai descobrindo o nosso próprio universo, né? E à medida que a gente vai fazendo toda aquela transformação e conseguindo executar coisas assim inesperadas, né? Você vai se fortalecendo e fala assim, nossa, eu sou capaz. Nossa, eu consigo. E isso vai fortalecendo, né, a nossa vida, vai colorindo, vai trazendo novas perspectivas. E aí, isso eu acho interessante, porque eu experimentei, acho que a maioria que está aqui hoje, né, acho que todos experimentaram. E aí, quando você vai trabalhar com o outro, aí isso fica assim, a coisa, nossa, isso realmente funciona, né? A gente vai vendo o progresso, às vezes eu costumo falar, né, que inicialmente as pessoas colam as placas. De vez em quando, na arte-terapia, acho que a gente cola as placas, né? Que a gente fala, que é isso? Não, impacta, né? Mas o próprio processo de lidar com a materialidade, com o seu processo criativo e a resiliência, né? A insistência em continuar no processo, porque muitas vezes a gente tem vontade de desistir, eu vejo nas turmas as pessoas apavoradas, né? Com o seu próprio percurso, né? E fala, não sei. E daqui a pouco ela atravessa aquilo, ela passa por aquela fase difícil e ela continua, né? E isso a gente vê nos atendimentos clínicos, a gente vê nas turmas, a gente vê conosco mesmo. Então, é claro, que ela fortalece, ela traz a resiliência, a coragem de enfrentar as mudanças, né? Que eu acho que é isso que o Paulo falou, né? A gente acaba virando um herói mesmo. A gente começa a falar, nossa, eu posso, e vai mais adiante. E aí, eu posso, eu vou mais adiante, né? Então, não sei muito como isso começou, porque eu acho que já começou há muito tempo, né? E agora, hoje em dia, a gente tem, assim, essa coisa de alguém que chegou e falou assim, vamos fazer a arte-terapia de uma forma metodológica, né?
mas isso é um processo natural e que agora a gente precisa de despertadores, né? De alguém que nos ajude, pegue uma lanterninha e vá seguindo o nosso caminho. Então, olha, vem por aqui. Aqueles que vieram antes de nós, né, estão sempre fazendo isso. Então, quando a Márcia... eu acho que a Ângela fez isso por mim, né? Ela veio com a lanterninha e tal. E quando a Márcia foi minha orientadora, minha professora, ela também fez isso, né? E aí eu agora estou tentando fazer isso também com né? E é muito bom, assim, que eu acho que todo mundo... hoje eu poderia dizer que eu agradeço a todos, né? A Turma 67, que eu fui da formação de 67, a PG 12, aos professores. Por quê? Porque foram aqueles que juntos me ajudaram para que eu pudesse criar, me fortalecer, criar formas de estar no mundo com mais segurança. E agora, né, eu consigo, de alguma maneira, ajudar os outros. Então, é uma ação em cadeia, né? Eu acho muito interessante também, eu gostaria de ressaltar, né, a maneira como a Pomar foi se construindo também, que é uma construção coletiva, né? Que a gente cada vez que está diante de alguma coisa, é uma coisa nova que chega, nunca uma turma é igual à outra, porque a gente vai avançando. Durante a pandemia, a gente viu isso claramente, como fomos resilientes, né? Como suamos, como caminhamos. Então, assim, eu acho que, sim, de novo, eu acho que a arte-terapia favorece a resiliência e fortalece muita gente. É isso. É isso, Márcia. Como diz Guimarães Rosa, a vida cada gente é coragem, né? E para isso precisamos ser resilientes. Vou passar para a Ângela antes de dar início às perguntas individuais. Sim. Queria agradecer aí muitas presenças conhecidas, né? Amorosas, professores, alunos, ex-alunos, né? Mas eu queria falar de luzinhas. Não sei por que resolvi falar de luzinhas, né? A Márcia falou de luzinha. Então, assim, da gente se dar conta que, às vezes, é uma ação que, aparentemente, é muito pequena, e que ela acaba tendo um resultado assim que não se consegue avaliar no primeiro momento até onde vai. Eu também fui ler sobre resiliência para ficar mais mergulhada no assunto, viu, Paulo? E aí tinha lá que pessoas resilientes têm vidas com significado. E eu comecei a minha vida profissional como psicólogo clínico no serviço público, trabalhando numa linha de frente de avaliação e triagem. Não me peçam para traduzir isso na vida real, o que significa, porque de verdade não é confortável. Mas me deu uma experiência larga, porque eram as coisas assim mais incríveis que apareciam. Tinha que se estudar, era aquela coisa assim de mudar o pneu do carro com o carro em andamento, mas não era confortável. E aí, uma pessoa que era um amigo também, mas não durou 30 anos não, viu, Marco? Porque amigo que dura 30 anos é uma coisa assim mais especial. Mas esse amigo, ele me deu um livro de presente. Aí, vejam vocês, o livro que ele me deu de presente era Imagens do Inconsciente. Eu só era um psicólogo clínico desconfortável no serviço público, na linha de frente. E aquele livro mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Porque eu falei, gente, mas está tudo aqui, eu quero fazer esse negócio que está escrito aí nesse livro. Só assim, o livro realmente mudou a minha vida e eu comecei a querer achar onde tinha mais daquilo e comecei a escrever para os lugares, porque realmente não localizei que tivesse aqui no Brasil. E comecei a... Não tinha, gente, grupo de WhatsApp naquele tempo não tinha, não, viu? Era carta de correio. Alguém sabe carta de correio? Como funciona? Era carta de correio. E, assim, pela carta de correio, eu recebi de uma equipe da Inglaterra, de um curso chamado Goldsmith College, que é um curso muito reconhecido. Eles mandaram a transcrição das reuniões de equipe deles,
para mim entender como que a coisa funcionava num grupo de formação em arte-terapia. Gentis, não? Os ingleses. Mandaram a transcrição das reuniões de equipe. Foi muito útil. Então, essas são as luzinhas. A gente não avalia muito bem que hora que a gente virou esse vagalumezinho que... Tchum, e aí, depois, a pessoa pega a luzinha e é com ela mesmo, já não vai com, sem ou apesar de nós, né? Então, Marco, eu vou voltar para você, Marco Antônio, porque a Ângela aguçou, né, essa curiosidade e a pergunta é para você. Como foi que você chegou na arte-terapia, né, a partir da musicoterapia, que é o seu trabalho inicial? Eu ontem estava ouvindo uma menina que eu conheci quando era pequenininha e que agora é cantora. Ela estava cantando uma música assim: não sou eu quem me navega é o mar. Eu achei isso muito curioso. Foi na véspera de estar conversando aqui. Eu fiz uma carreira assim com relação à terapia, à musicoterapia e arte-terapia muito, muito engraçada, né? Porque eu não planejei nada disso. Quando eu entrei em faculdade, eu entrei em ciências sociais. Entrei em ciências sociais no ano de 1969. O Brasil tinha acabado de editar o AI-5 e eu consegui ficar 2 ou 3 meses na faculdade, fui enquadrado, fui mandado para casa, fiquei por 3 anos sem poder fazer faculdade, né? Então, eu entrei em ciências sociais. Eu gostava de tocar violão, eu tocava música e tal. Eu tinha um amigo que era um músico profissional já e tal, cantava com o Edu, cantava com esse pessoal. Tal. Ele me dava aula de violão e falou: Marco, vamos fazer um negócio aí, tal, eu vou lhe passar, inclusive, uns alunos depois e tal. Eu comecei a estudar violão de uma forma mais sistemática e dar aula, viver disso. Quando eu resolvi fazer faculdade de música, quando eu podia fazer faculdade de música, já não estava mais proibido, eu entrei para composição e regência. E na Escola Nacional de Música achei péssimo, não gostava não, porque era uma coisa assim muito fragmentada, você não tinha turma, então cada um fazia uma disciplina, um negócio muito esquisito. E esse mesmo cara me falou assim: ô Marco, vai fazer musicoterapia no conservatório, tem um curso lá que é um curso meio maluco, mas você vai gostar. Vamos lá. Fui lá pensando em continuar trabalhando com educação musical. Comecei a ter aula de psicopatologia, estágio em musicoterapia, fui vendo aquela coisa toda, aí me encantei com o negócio. Opa, vou trabalhar com isso. Terminei a faculdade, me chamaram para trabalhar na BBR. Fui trabalhar. Eu comecei a trabalhar com musicoterapia, entrei na associação de musicoterapia, aquela coisa toda e tal. Eu tinha um colega de turma que trabalhou na Pomar, e lá pelas tantas ele saiu da Pomar. Foi trabalhar numa escola e tal, enfim, saiu. E aí uma amiga minha falou: olha, o Ronaldo saiu da Pomar, eles estavam lá precisando de um musicoterapeuta. Não quer ir lá ver, não? Eu falei: vamos ver, fui lá. Aí encontrei a Ângela, né? A Ângela estava começando, foi na época que estava se começando a fazer formação. Eu entrei lá para atender musicoterapia, né? Tinha uns pacientes, eu fui atender os pacientes de musicoterapia. Aí passou um tempo, a Ângela me falou assim: ô Marco, você gosta de desenhar? Você mexe com artes plásticas também? Eu tinha feito Museu de Arte Moderna e tal, uns cursos de desenho lá no MAN. Ela viu rabiscando lá e falou: você não quer fazer arte terapia, não? Eu falei: mas eu até queria, mas você, na época, a primeira turma, ela só aceitava psicólogo. Eu falei: eu sou psicólogo, nem me ofereci, porque não queria levar um não pela cara. Eu fiquei assim. Ela falou: não, mas isso não tem problema, não, você... Aí foi fazer arte terapia. Terminei de fazer arte terapia, ela me chamou para fazer o ateliê de arte terapia. Aí é muito engraçado, né? Porque você vê que, às vezes, a gente faz umas carreiras assim muito malucas, porque é a coisa do não sou eu quem me navega. Bem claro, minha trajetória aí foi essa, quer dizer, foi tudo mais ou menos por acaso. Agora, como a gente não acredita em acaso, né, a gente acha que os acasos a gente, de uma certa forma, favorece ou não favorece, eu podia ter nunca me interessado por fazer arte-terapia, podia não ter me interessado em trabalhar com musicoterapia, continuado trabalhando com educação musical, que era o que eu fui fazer no conservatório, podia ter continuado em musicoterapia, que é o que eu fui fazer na Pomar, mas acabei me metendo nessas coisas todas. Então, é isso. Porque o que acontece? O que me encantou muito nessa história toda? É que a gente vê, assim, com relação à arte, a gente tem uma tradição muito ruim,
né? A tradição de arte no Brasil é que, se você não é artista, você não tem direito de fazer bobagem, né? Então, para você tocar, você tem que tocar bem, senão a chateação. Se você não faz um bom quadro, para que você vai se meter a rabiscar? Aí fica na sua, né? Vai fazer outra coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa que abre uma brecha enorme na vida das pessoas, que as pessoas precisam se expressar, né? E essa ideia de que só alguns têm direito à arte é uma coisa que foi se desenvolvendo posteriormente, porque toda criança desenha, né? Toda criança canta, toda criança dança, toda criança representa, né? Todo mundo faz. Aí depois, quando você faz 10 anos, 11 anos, aí não pode mais, né? Aí as pessoas enfiam uma carapuça, esse negócio não vale mais. E, para mim, foi uma descoberta essa história de que, com terapia, quando você usa a arte na terapia, as pessoas descobrem que elas podem, que elas são capazes, né? Que elas têm uma coisa bonita para trazer. Então, esse negócio me encantou muito. E foi por isso que eu me animei depois a pegar o ateliê lá com a Ângela. Eu, na época, só desenhava assim, umas bobaginhas de reunião, não sei o quê, umas coisas, né? Aí fui me animar, fui fazer curso, e depois continuei fazendo. Até hoje eu desenho, até hoje eu pinto. Hoje estava pintando, estou com Covid, não posso sair, estava fazendo coisa em casa. Eu acho que é isso, quer dizer, meu caminho foi esse, foi um caminho que, de uma certa forma, foi se construindo sem um planejamento, nunca planejei fazer uma coisa assim, mas, ao mesmo tempo, fui grudando nessas coisas, porque todo esse meu lado que estava lá no início de organizar a sociedade, uma mudança e tal, eu carreguei isso tudo para a musicoterapia e para a arte-terapia. Então, ajudei a fundar a Associação Brasileira de Musicoterapia, ajudei a criar a revista lá na Pomar, ajudei a criar um seminário que a gente fez lá, que antes ela ficava olhando assim: Marco, isso vai dar certo, Marco, isso não é maluquice, Marco. Não, Angela, pode deixar, a gente faz, vai dar certo, sim, vai ser bacana. E a Angela pagou para ver, né? Eu podia ter dito: eu trago um maluco para cá, o sujeito ainda vem me inventar novidade. Mas ela não fez. Então, isso foi construindo uma relação também muito curiosa, porque a Angela era uma pessoa muito mais clínica, e eu era uma pessoa muito política, e a gente, nessa direção, foi, de uma certa forma, se complementando. Eu fui aprendendo umas coisas de clínica com a Ângela, que para mim era mais complicado, era um caso assim, mais de arte, mais de política do que fazia terapia, mas era uma coisa assim. O meu analista me dizia isso: ô Marcos, você não pode trabalhar só com isso, não, sua cabeça não vai dar conta, você vai ficar maluco com isso. Vai com calma, tem que fazer outras coisas. Aí eu fui trabalhar, já tinha trabalhado em jornal, aí eu falo demais, eu já estou preocupado. Eu já ia te dizer que a moça do tempo vai entrar em ação. Essas coisas essas coisas de trajetória, se você começar a falar, você se perde. Então eu vou parar por aí. Mas eu acho que dei mais ou menos uma ideia do que eu fiz com isso. Com certeza. O Marco Obrigado. trouxe você até aqui. Que bom, né, Marco? Eu vou agora passar a pergunta para a Inês, porque a Inês tem uma experiência muito interessante, né? Onde ela mora, que ela é de Barcelona, mora na Espanha, Barcelona, que é de meditação e arte-terapia, e que, curiosamente, pasmem todos, é subsidiado pelo governo, exatamente como no Brasil, né? Igualzinho aqui no Brasil. Então, Inês, conta essa maravilha para a gente, por favor. Fala um pouquinho. Sim. Por um lado, né, e como experiência própria, depois que eu cheguei aqui em Barcelona, além do doutorado, eu descobri também a meditação, que passou a formar parte do meu kit de ferramentas, assim como a arte-terapia, né? Porque quando a gente faz, pelo menos no meu caso, quando já vinha do âmbito da arte, porque fiz belas artes, e era professor de educação artística, mas sempre sentia que tinha uma ferramenta e que tinha um contexto e faltava como um conector, né, para poder ligar as duas peças. E que foi a arte-terapia que me deu isso como uma forma de compreender as pessoas através da arte. E, através da arte, pude também levar a mais. Então, quando eu cheguei aqui em Barcelona, que já trazia todo esse kit de ferramentas e além do mais, o doutorado, pois tem em si a arte-terapia como uma linha transversal,
E nesse processo, como era compreensão emocional, foi quando eu descobri a meditação. E, a partir daí, pois, comecei a fazer a própria autoinvestigação, né? E sentia que o que se estava planteando, sim, né? É, o portunhol, mas o que se estava propondo, isto, graças, Márcia, o que se estava propondo dentro da meditação era algo que eu conseguia muito fácil através da arte, que era justamente, pois, aquietar a mente. E, nesse processo, pois, né, dou classes na universidade aqui, no Master de Mindfulness e tudo mais. Resulta que, desde 2020, com toda a história que a gente está vivendo, pois comecei a oferecer uma oficina de arte-terapia e meditação. E esse ano, principalmente, agora que a gente, né, já começou a poder sair de casa e voltar ao trabalho, como a desestabilização, principalmente mental, era tão grande, então o governo decidiu que, nesse processo de custo de resiliência, que era importante as pessoas terem recursos como uma forma de afrontar essa proposta. E buscavam pessoas que estavam trabalhando justo com meditação e criatividade. Ou seja, era tudo que eu queria, né? Achou. Achou. E que fantástico que esta abertura de saber que, através tanto da meditação como da criatividade, pois as pessoas poderiam ter recursos para poder afrontar todo esse processo que estamos afrontando. Então, com isso, é muito interessante, porque o que passa, né? Trouxe aqui uma mascota que me acompanha nas oficinas, né? Com todo o processo emocional e todas as inquietudes, o que faz é justamente, não, como agitar todo o processo da mente. E quando estamos trabalhando seja como que for, a atenção se traslada ao que se está fazendo, e, mientras tanto, toda esta agitação da mente, pois, se abaixa como se decantara. E, ao decantar, se compreende. Então, quando juntamos tanto esse processo com a expressão clássica, é fantástico, porque desde o processo de simetria, como eu falei antes, que é, enquanto se trabalha dentro, se trabalha fora, ao mesmo tempo, o fato de estar trabalhando com a arte faz com que essa mente tão agitada pode parar e perceber outras coisas. Ao mesmo tempo, enquanto se está trabalhando com a criatividade, o que se está descobrindo são estas habilidades, todo esse processo que estava aí escondido, como o Marco comentou, não? Toda criança canta, toda criança brinca, toda criança é criativa, faz arte. E tudo isso fica completamente tapado com toda a agitação mental. E na agitação a gente não descobre todas as coisinhas maravilhosas que temos dentro, não? E quando se decanta, então podemos redescobrir e buscar todos esses fios perdidos, todas essas habilidades perdidas.
que estavam aí escondidas. Então, nesse processo das oficinas que eu estou dando aqui, tanto para adultos, pessoas de contextos completamente diferentes, funcionários, empresários, pessoas de trabalhadores, tanto de casa como da construção, ou seja, enfim, pessoas, assim como também jovens, né, que também é outra, ou seja, eu trabalho em dois contextos, um com adultos e outro com jovens, e todos os dois cursos são patrocinados pelo governo, e com esta vantagem, né, de poder unir essas duas ferramentas fantásticas, que é tanto a criatividade como a meditação. Obrigada, Inês, muito obrigada. Maravilhoso, né, conhecer esse trabalho. Muito bom. Eu agora vou inverter um pouquinho a ordem em função da pergunta. Eu vou chamar primeiro Márcia, tá? E vou perguntar a ela, até onde a arte-terapia te levou, Márcia? Que travessias você realizou nesse processo do encontro com a arte-terapia até os dias de hoje? E nesse momento eu estou fazendo uma resiliência, porque eu estava aqui confortável, esperando ser a última. Então, vamos lá. Eu estava aqui só elocubrando aqui, né? Mas então, né? Eu vou começar assim pela minha fase, né, de mãe, né? Eu me casei muito cedo e tive 4 filhos. E aí, com isso, eu precisei logo abandonar minha faculdade logo no início. Aí, eu já estava grávida, e aí, nos últimos dias eu já falei, vou abandonar isso, mas eu tinha um sonho recorrente. Toda vez, eu sonhava que eu estava indo com um grupo da faculdade, assim, sonhei muitas vezes isso, e, de repente, estava com um grupo. Quando eu via, meu material caía todo no chão, eu abaixava para pegar o material e a turma ia e eu ficava. Eu sonhei muito tempo com isso. E aí fui criando meus filhos, não me arrependo até hoje de ter largado algumas coisas para cuidar. Eu acho que eu fiz a via inversa, né? Aquilo não sabe, o Marco Antônio falou, né? Quem me navega ao mar, eu acho que foi mais ou menos isso. E aí, quando meus filhos começaram a sair de casa, que a diferença deles dos 2 primeiros, uma em cima da outra, depois eu tive casal de gêmeos. Mas a diferença entre esses 2, os gêmeos, era de 5, 6 anos. Aí começou a bater aquele negócio, né? Que enquanto você está muito ocupada, você está dando conta daquilo. Tá? E aí eu comecei a me sentir assim, meio que desmotivada, e eu estava sentindo que eu estava começando a adoecer. Aí eu comecei a fazer um curso de pintura, né, decorativa, e aí me dediquei àquilo. Aquilo, para mim, foi aí o encontro com a arte, independentemente de ser arte-terapia, né? E aquilo ali, eu me encantei com os pincéis, com as tintas, e fiquei naquilo. Aí me tornei professora do ateliê. Isso foi lá em 96, mais ou menos. E aí fiquei lá, tal. E aí, de novo, né, a gente fala dos despertadores, aquele que vem, bate na nossa porta e joga as coisas na cara da gente. Eu entrei para trabalhar como voluntária numa instituição de crianças especiais. E aí, quando apareciam aquelas imagens, eu dava um monte de material para eles trabalharem livremente, e começou a aparecer umas coisas que eu não conseguia entender aquilo, e achava muito incrível como eles contavam as suas histórias a partir daquelas imagens, né? E como eles ficavam felizes de estar trabalhando com aquilo. E aí, um dia, uma pessoa, amiga, fala, Márcia, eu estou fazendo um curso de arte-terapia. É a sua cara. Aí eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? Aí
eu fiquei um tempo procurando, né, que era. Ela me indicou até um curso, mas eu liguei para lá e era janeiro, não conseguia. E aí fui lá no site, o primeiro que aparece, Pomar. Aí eu falei, vou ligar. Liguei, aí acho que foi a Ângela que me atendeu, expliquei a minha triste história, e aí expliquei algumas coisas e fui para Pomar fazer o curso de arte-terapia. Fiz o curso de arte-terapia e a cada momento que eu ia tomando contato com aquilo, eu falei assim, gente, é isso que eu quero para a minha vida. Aí eu tive a pretensão, a Ângela fez uma pergunta no último dia da jornada da formação, aí perguntou assim, quem é que já se sente arte-terapeuta? Eu levantei minha mão. Eu me senti, eu achei que aquilo era... Eu encontrei um caminho. Aí fui, né? Voltei a estudar, fui fazer pós-graduação. E o que me levou, naquele momento, a buscar arte-terapia foi um caso de adoecimento, né? A minha pele estava despigmentando, eu tive um diagnóstico de vitiligo. E aí, à medida que eu ia trabalhando com arte-terapia, eu ia colorindo minha vida, né? Aí o meu TCC, que foi a minha orientadora, foi a Márcia Vasconcelos, né? Eu fiz um TCC sobre doenças autoimunes de pele, a flor da pele, pigmentos para colorir corpo e alma. E comecei esse processo, né, de cura, de autocura, né? Aí continuei, tá? Aí falei, não, vou fazer a pós-graduação de arte-terapia. Aí fui para a pós-graduação de arte-terapia. Aí já trabalhei, né, com... Não, minto. Aí eu fui fazer uma pós-graduação de psicologia junguiana. E aí eu já não queria mais falar sobre doenças. Eu queria falar sobre saúde. E aí eu fui fazer um trabalho sobre o curador ferido, né, na figura de Obaloaê, o curador ferido. E aí, a cada minuto, estudei muito sobre alquimia e tal, e fui caminhando. Aí, quando eu acabei a pós-graduação, a Ângela me convidou para trabalhar como professora facilitadora de ateliê, né, Marquês? Aí, e caminhei, né? E quanto mais eu fazia, mais eu descobria potências, né, em mim, que estavam encobertas. Fiz um percurso, né? Estou na Pomar já há algum tempo, e aí, aquela coisa, né? Não sou eu quem me navega é o mar. Eu, trabalhando nesse ateliê, eu trabalho num ateliê também, nesse ateliê que eu comecei, já tem 26 anos. E eu tenho uma parceira lá, né, que é uma das donas do ateliê, e ela é artista plástica, e a gente, nessas visitações a museus, a gente começou a pensar num projeto, né, para fazer exposições. Ela é uma artista plástica muito versátil, né? E aí eu falei, vamos nos aventurar a fazer um projeto? E aí fizemos o projeto e levamos para o Centro Cultural dos Correios, aqui do Rio de Janeiro. E aí eles gostaram do projeto. E aí ela falou assim, bom, tu vai ser a curadora. Eu tinha feito o projeto, então tu vai ser a curadora. Eu falei, é? Aí eu falei assim, olha, eu vou fazer curadoria a partir do teu próprio percurso, né? Então, é aquele negócio, não sei bem como é que a coisa começou. E aí, ela já tinha muita produção, e aí eu comecei a trabalhar com as imagens dela e fazendo um trabalho com ela sobre as próprias imagens. E ela foi descobrindo coisas das próprias imagens que ela nunca tinha visto, né? E aí nós montamos a primeira exposição, que foi na época da pandemia, né, que foi Liberdade, né, que fala da liberdade nos tempos da pandemia e em outros tempos, que é a não liberdade, né? E aí fizemos a primeira exposição. Logo em seguida, o Correios de Niterói, o Centro Cultural dos Correios de Niterói, nos convidou para fazer essa mesma exposição lá.
E aí não paramos mais. Quando foi no Dia da Internacional da Mulher, montamos outra exposição chamada Mulher, né, o que te sustenta. É sempre assim, a gente está trabalhando nessa linha do feminino, né? Não sei porquê, né? E agora nós estamos com outra exposição marcada para agora, outubro do ano que vem, no mês do Outubro Rosa, né? Que vai falar também sobre a temática da mulher. E aí o interessante é que é o que aconteceu com a Carla. É o que aconteceu com a Carla. A Carla mudou tudo da vida dela, né? Então, de novo, falando sobre o poder da arte e da arte-terapia na nossa vida, né? De transformação, de resiliência. Então, é isso. Obrigada, Márcia. Desculpe o susto que eu te dei. Mas é porque, para o Paulo, a pergunta é a seguinte: você já tem 20 anos de atuação na arte-terapia, né? Você já atua como arte-terapeuta há 20 anos. Pensando nos próximos 20 anos, o que você espera que a arte-terapia traga para a sua vida? Caramba, quando você falou sobre os próximos 20 anos, eu me remeto de novo à filosofia do NA. Assim, é só por hoje, né? Mas o que não quer dizer que eu não tenha só por hoje projeto para daqui a 20 anos. Então, são coisas distintas e alinhadas. E aí eu fico pensando assim, o que eu espero? Tudo. Eu espero tudo. Assim, resiliência é uma das coisas que eu espero. E a coisa é tão forte, né, que eu estou estudando um texto, estou montando um texto, que é um monólogo. Primeira vez eu vou me aventurar a fazer um monólogo como ator. E é um monólogo que é a partir de um texto do Machado de Assis, chamado O Espelho, um esboço de uma nova teoria da alma humana. E lá nos meandros lá, né, do papo dele, é um papo bem cabeça, bem metafísico, né? Ele fala muito dessa palavra, metafísica, estava em voga essa época, né, que escreveu esse texto, foi de 140 anos atrás, faz esse ano 140. Ele fala assim, que existem duas almas. Cada ser humano traz consigo uma alma. Uma interior, que olha de dentro para fora, e a exterior, que olha de fora para dentro. Aí ele fala umas coisas, ele fala a respeito da alma exterior, que é assim, há casos não raros, então que as duas formam um homem, que metafisicamente dizendo é como se fosse uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. Mas há casos não raros em que a simples perda da alma exterior, ou seja, uma das partes da laranja, acarreta na perda da existência inteira. E aí, eu cheguei dentro da arte-terapia com essa... Quer dizer, na verdade, eu estou falando esse texto, que é um texto que eu estou estudando hoje, então esses 20 anos que você me pergunta é a partir de hoje. Já começaram os 20 anos. A partir da tua pergunta. Então, assim, mas eu tenho que dizer que eu cheguei na arte-terapia pelas portas dos fundos, porque eu fui lá só para... Eu fui, o Gitman me chamou para lá, uma vivência dele lá, assim, aquele negócio de Gitman me chamava para tudo. Aí tá bom, vou lá, papai. Aí fui. E aí, chegando lá, eu falei, caramba, isso aqui é um curso de bruxo. Ainda nem existiu o Harry Potter, né? E aí eu falei, meu Deus, é um curso de bruxo. Então, eu não quero ser arte-terapeuta, porque eu não tenho muita paciência para as coisas, mas até nisso existe a resiliência, né? Eu fui também me adaptando ao tempo das coisas, das pessoas e dos lugares. E isso a arte-terapia também vem me trazendo. Mas quando me trouxe junto com isso, porque ali eu encontrei a minha alma exterior. O que é fantástico. Pouca gente consegue isso. Consegue essa adequação, essa harmonização. Assim, não estou rasgando seda, assim, a Ângela é uma pessoa que é muito influente na minha vida, ela nem sabe disso, é a primeira vez que eu estou falando isso, né? Assim, mas toda aula que eu dou aula de teatro, né? Arte-terapia, sei lá, uns 15 anos, né? Sei lá.
Primeiro substituindo o ritmo, depois eu fiz uma pós-graduação para poder dar, né? Porque eu sou muito empírico nas coisas, né? O empirismo impera no meu processo. E aí, essa forma de chegar lá, então eu queria mesmo melhorar a minha mirada como artista, para eu poder melhorar o teatro, porque já tinha uma companhia que é inclusiva. A Ângela falou sobre dependência química, que é uma inclusão, né? Deixar de dizer que o cachaça e o DQ são mau elementos, não é isso, é uma doença, né? Então, vamos lá, vamos tratar da doença. Nós temos peças sobre questões do feminino, peças sobre a terceira idade, então, são peças que são atuais, contemporâneas e inclusivas. Eu queria isso, né? Eu queria melhorar a minha mirada, mas eu fui estagiar. Eu fui estagiar em clínica. Eu comecei a arte-terapia como arte-terapeuta, trabalhando com grandes grupos, né? Trabalhando com teatro, chegando com o teatro chega chegando, né? Eu sempre falo isso com meus alunos. O teatro, ele chega nas instituições, ele chega chegando. Ele é estimulante, ele tem um viés assim até alegre, né? de movimento do corpo, e, acima de tudo, ele acata em si todas as outras manifestações artísticas, desde a música, a dança, desde as artes plásticas com material cênico, né? Enfim. E aí, quando acabou o meu estágio, o pessoal falou assim, poxa, fica aí, você é bom. Eu falei, sou bom? Você é bom nisso. Tá bom. Eu estava muito envolvido com teatro, né? Muito envolvido, viajando o Brasil todo. Levamos até um trecho da peça lá para Budapeste, lembra? Em inglês, né? E aí, fomos lá, e tá uma peça nossa que virou livro, né? Como a Angela falou, e aí é o mote. A partir daí nós escrevemos o livro Quem Não Tem Problema com Drogas. E aí eu percebi já a mudança, né? Para vocês terem uma ideia, essa coisa ela é tão sincronizada, ela tem um acordo tão grande com o universo, que hoje que eu estou falando isso aqui, me convidaram, uma produtora me convidou para fazer para fazer o papel do pai do Harry Potter, numa versão do Harry Potter brasileiro que está rolando no YouTube. Eu falei, caramba, eu gostei. Mas não tem cachê. E eu odeio isso, porque, para mim, artista tem que ganhar dinheiro. E aí, mas não existe só esse tipo de remuneração, né? Existe a própria visibilidade na minha área, existe uma série de coisas, contatos, as redes, né? Como a gente está fazendo aqui. Então, para você ter uma ideia como é que isso, quer dizer, quando eu saquei que era um curso de bruxo lá embaixo, agora hoje, a partir dos 20 anos, como você está me convidando, eu sou convidado para fazer o papel do pai do Harry Potter. O pai do Harry Potter era um bruxo do cacete. A história fala assim, né? E aí, eu vou assim, indo nessa levada, mas eu acho assim que o terapeuta, de um modo geral, tem que ficar de olho na missa e no padre. Eu tenho que ficar de olho no meu paciente e em mim mesmo. E aí, olha só, eu ia começar essa fala toda a partir desse caos terapêutico que aconteceu esses dias no meu ateliê. O elemento, no dia logo depois das eleições do segundo turno, que o Bozo perdeu, ele veio e falou para mim, olha só, Paulo, eu estou indo embora do Brasil, tá? Estou indo embora porque não vai dar. Tipo, sujou para mim, tá? Não vai dar para continuar num país que aponta coisa. Eu pensei sobre aquilo e falei assim, poxa, esse camarada, entre o primeiro e o segundo turno, ele me perguntou em quem que eu ia votar. Eu acho que a terapêutica, ela parte do princípio da verdade, né? Ele me perguntou, eu não toco no assunto, mas ele me perguntou, eu falei. E aí, depois, logo no dia, né, na semana que foi pós ao domingo da segunda turno, vem ele com essa notícia. Aí eu pensei assim, meu Deus, né? Eu sei que esse elemento vai voltar, porque a arte-terapia promoveu nele o que nenhum programa bolsonarista proporcionaria. E aí, eu vou esperar, é um ato de resiliência, né? E o que a partir daí, eu espero isso, é que eu continue verdadeiramente olhando para o outro
mas olhando para mim, para o outro para mim, para o outro para mim, nesse processo de alma exterior e alma interior, que eu acho que funciona assim. Eu gostei da teoria da alma humana do Machado de Assis, até porque ele era um filho de escravo, né? Imagina um negro no século XIX despontar como o maior literato da história do Brasil. É o quinto mais traduzindo, sendo que só os moderninhos que façam esse negócio de nada contra, né? Mas também nada muito a favor de muito autoajuda, esses negócios de autoajuda, né? Imagina um cara desse se aventurar na literatura e ser o mais traduzido, ele marcar a literatura moderna brasileira com Memórias Póstumas, né, de Brás Cubas. Então, a partir daí, fica assim parte da minha resposta. Na verdade, essa minha resposta ela vai reverberar, pelo que você me perguntou, daqui mais 20 anos, e a gente vai estar aqui, se Deus quiser. Tá bom? Obrigado demais aí por tudo. Adorei que vocês falarem, vocês três, Marcos, Inês, Márcia, lindo. Obrigado, todos nós. Márcia, eu já estou aqui a postos, porque a gente já está na hora das considerações finais, chegou a hora do atropelo. Mas não posso deixar de falar duas coisas assim, porque eu vou voltar na história do amigo dos 30 anos, né? Porque ele fez assim um sobrevoo numa história, que ele falou assim, não, é porque aí eu ajudei num seminário. Ai, gente, ele não ajudou num seminário, não. Ele era coordenador do curso de musicoterapia, ele tinha muita experiência de organizar evento, e ele ajudou a fazer o primeiro Congresso Brasileiro de Arte-Terapia, o primeiro Congresso Brasileiro de Arte-Terapia, porque ele tinha experiência, sabia como fazer, e ficou assim o tempo inteiro dizendo, vocês têm que fazer, vocês têm que fazer, vocês têm que fazer. E eu fiquei com tanto medo de fazer, porque eu não sabia como fazer, que eu quebrei o meu pé. Quebrei o meu pé. Eu andava de muleta. E aí vocês pensam que o amigo de 30 anos ligou para isso, que eu tinha quebrado o pé porque eu estava com medo? Ele falou, não tem problema, a gente transfere as reuniões para a sua casa. E nós fizemos o primeiro Congresso Brasileiro de Arte-Terapia porque ele tinha experiência e sabia como fazer, e ele compartilhou e nos deu suporte para essa construção coletiva, né? Eu achei assim, bem interessante quando ele falou assim, porque a gente aprendeu mutuamente, né? Você veio da clínica e eu vim da política, acho que foi isso que você falou, né? Bom, Marco, eu me transformei numa ativista, né? Talvez esse lado, né? Uma ativista urbana. Olha que loucura, você não poderia imaginar isso, né? Mas, enfim. Eu, quando pesquisei a coisa da resiliência, uma das coisas que está lá é que diz que a pessoa ela tem potência para assumir riscos. E aí o Paulo, com essa história de Budapeste, né, ele realmente apresentou uma peça em inglês, que foi assim, o limite, né, que ele e Gitma deram conta, porque eu acho que o inglês não era assim tão elástico, e foi um sucesso absolutamente incrível, mas aí houve um pequeno problema técnico, não é? Porque tinha a parte das perguntas. Mas aí quem é resiliente assume riscos. Talvez eles não tivessem contado que ia ter perguntas em inglês. Então, essa parte da pergunta em inglês não estava dentro do combo. Aí fez assim aquele silêncio, né? Como se administra este evento agora. Aí, como somos junguianos, né, numa boa sincronicidade, um cidadão brasileiro que havia morado 12 anos no Canadá se levantou e disse assim, eu traduzo. E assim foi feito, não é verdade? Então, a resiliência é aquela história, chega na beira do despenhadeiro, você cria asas e vai, né? Então, é isso. A gente... Marco, muito obrigada, você foi muito importante na consolidação do início do trabalho de arte-terapia e, obviamente, no enraizamento da Clínica Pomar, né? Não vamos fazer por menos, porque é para fazer por mais.
É uma construção coletiva. Eu sou grata a todas as pessoas que estão aqui, a equipe, né, que a maior parte da equipe está aqui, aos ex-alunos, porque uma instituição para funcionar precisa de alunos, né? A família, né? Porque minha filha me ajuda muito, ela está dando o suporte hoje, digital. Então, é uma construção coletiva. Os tempos da clínica, Marco, ficaram para trás. Agora são os tempos do ativismo. Vamos lá, Márcia, vamos abrir para as considerações finais de todos, né? As minhas estão feitas. Aí o final, o grande finale é o grande finale, não? É isso que você quer saber? Você está com o microfone fechado, aí eu tenho que fazer leitura labial aqui. Não, eu acho que as nossas considerações finais já podem partir desse processo de encerramento, tá, Ângela? Certo, então tá. Esse processo de encerramento é a gente lembrar de uma citação do Jung, que diz assim, que a criatividade é como centelhas de luz a iluminar a noite escura da alma. E aí a gente, como arteterapeuta gosta muito de coisas concretas, né? A gente resolveu trazer umas luzinhas de verdade mesmo, para a gente lembrar que cada um de nós é essa luzinha, né? Como o meu amigo que me deu um livro, como esse amigo dos 30 anos que me ensinou a publicar, que me ensinou a fazer congresso, como meus companheiros de equipe, cada um com suas habilidades, os professores e os alunos. Então, aqui temos. Então, Ângela, simbolicamente, eu estou acendendo a minha vela na sua. Ah, sim. Tá? E dizer para você, eu escrevi porque eu sabia que eu ia me emocionar, aí fica mais fácil. Porque acender a nossa vela na sua vela foi o seu trabalho da vida inteira. Porque foi isso que você fez. Acendeu essas luzes todas. O seu propósito de estudar e passar adiante a arte-terapia possibilitou que nós pudéssemos acender a nossa luz e também ajudar outros a acenderem a sua própria luz. Obrigada, portanto. Inês, passo para você, por favor. Pois também, simbolicamente, acendendo na fonte, acendo aqui a minha vela, que, na verdade, é uma vela que é como uma semente. Semente, vela, luz, são sinônimos. E essa semente que colhemos na pomar e que plantamos e damos frutos, como é semente infinita. Assim como a luz, quando se acende em outra luz, é um processo infinito. Realmente é um processo metafísico e como Marcos disse, vamos buscando sempre o sentido da vida. E a arte não é mais que, como a Márcia manifestou, um processo de transformação. E a criatividade realmente é esta luz que tira, no fundo do poço, possibilidades de iluminar o mundo inteiro. Obrigada, Ângela. Obrigada, Pomar. Obrigada. Marco, você pode acender a sua vela simbólica? O que eu queria dizer é que a Ângela, ela, às vezes, ela fala assim da minha participação. Eu queria só lembrar o seguinte, a história é feita pelas pessoas que vão acumulando experiência, né? Eu aprendi com as outras pessoas. Então, eu acho que uma das coisas assim que, para mim, é fundamental no desenvolvimento de uma sociedade, de uma comunidade e tal, é que a gente é solidário com os outros. A gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte se resume, basicamente, em fazer pelos outros o que fizeram por nós, quer dizer, ensinar os outros o que ensinaram para a gente. Eu acho que o processo é esse. Eu acho que eu aprendi muito com a Pomar,
e felizmente pude também ajudar a Pomar. Quer dizer, eu acho que a história é essa, a gente vai construindo na medida em que cada um faz a sua parte, que é pequena, mas é o que faz as coisas crescerem. É isso, muito obrigado. Paulo, por favor. Ângela, não tenho... Estou me lembrando assim, de uma frase que é bem... por sempre alimentá-la dentro de mim, fala assim que o fruto de um trabalho de amor atinge a sua plenitude na colheita, e essa há de vir sempre na hora certa. E assim, tenho certeza que foi só com o amor, na sua vasta definição, que te trouxe até aqui e que nos carregou até aqui. Assim, te agradecer seria assim uma redundância. Então, eu quero dizer para você assim, por isso, muito mais eu te amo. E esse amor vai desde o aspecto político, social, ao acadêmico, arte-terapêutico, portanto, humano. E amar o outro, Ângela, não é com palavra, e você é de pouca palavra disso. Eu gosto que você é de atitude, o amor é atitude. Então, obrigado pela tua atitude, sabe? Você me passar esse amor pela minha profissão. Porra, eu amo ser arte-terapeuta, você sabe disso. Amo a minha profissão. Isso aí, com certeza, é inclinado debruçado sobre o que você me proporcionou. Muito obrigado. E me proporciona. Muito obrigado. Márcia? Gente, olha, é assim, né? Eu não gosto de falar, porque eu começo a chorar. Então, a minha vela é em formato de coração, né? É gratidão. Você, a Pomar, né? A figura de acolhimento, coloriu a minha vida. E eu espero, né, honrar esse legado, né, e me comprometer de levar isso até onde eu puder, né. Gratidão a todos, né, parceiros, amigos que eu fiz na Pomar, encontrei minha tribo, né. Então, eu acho que é isso. Gratidão. E agora eu vou convidar alguém que nasceu na Pomar para acender a vela dela na vela da Ângela. Cadê você, Bruna? Eu estou aqui. A vela continua acesa por mais uma geração, né? Com o ônus e o bônus de participar dessa nova geração já há alguns anos, mas desde que nasci, desde que aprendi a fazer coisas, participei de todos os congressos como ajudante ou como integrante. É um orgulho participar da Pomar, minha irmã mais velha, né? E gosto muito daqui, trabalho muito para que ela continue a existir, apesar de nós, que eu gosto muito dessa frase, que a arte-terapia, quando a gente faz bem feito, né? Ela acontece com a gente, apesar da gente. Né? Então, é o que a gente procura ensinar para os alunos aqui, é o que a gente ensina para os nossos pacientes e é o que eles ensinam para a gente. Né? Então, que a Pomar continue, apesar de nós, e que isso seja uma luz que se espalhe pelo resto do Brasil, do mundo, né? Porque tem aluno da Pomar espalhado pelo mundo, principalmente nos últimos anos, muitos saíram e continuam atuando. Então, é isso que eu desejo, que eu possa continuar a acender essa vela por mais 40 anos, talvez mais, porque pretendo morrer uma velha senhora centenária, e outras pessoas possam também continuar com essa vela acesa. Muito obrigada por poder permitir que eu possa acender. Eu só queria terminar com uma frase da Clarice Pinkola-Estés, que diz que quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Por isso estamos aqui, Ângela. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte
para lá, por cima das casas, cal, frutos em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Shangri-La. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for. Tá fechado. Bom, hora de despedir, não é? Muito obrigada a todos que participaram dessa celebração. A resiliência, ela também se dá por reconhecermos o que precisamos agradecer, né? A palavra gratidão, ela contém uma semente de saúde, né? Então, eu creio que todos nós que tivemos esse caminho na arte-terapia podemos ser gratos pela arte, trazer essa luz na nossa vida. Então, obrigado a todos pela presença, pela homenagem, né? Porque fizeram assim, foi quase uma armadilha, tinha várias coisas assim que eu desconhecia aqui, faz parte, né, das celebrações. Então, muito obrigada e seguimos.